Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bom? Boa semana. Para todos nós. Boa segunda-feira, né? Que tenhamos uma semana muito produtiva, com a graça de Deus, todos nós. Bom, a gente começa falando sobre o orçamento do Estado para 2018. O Executivo já preparou a peça orçamentária para que os deputados possam, até o final desse semestre legislativo, geralmente é nos últimos dias mesmo, depois dos ajustes e negociações, né, Livaldo? Os deputados votam o orçamento para 2018. Nádia, agora esse ano a margem para negociação está muito complicada, porque o governo está com um orçamento muito apertado. E essa fase de elaboração, ela teve um passo importante da última sexta-feira na Secretaria do Planejamento. Foi uma audiência pública em que os técnicos do governo explicaram para as instituições que fazem parte da estrutura pública do estado do Piauí os caminhos ou os critérios que levaram a uma expectativa de receita em torno de 10 bilhões de reais para 2018. Agora, o próximo passo será enviar o projeto de lei orçamentária para a Assembleia Legislativa. Essa matéria deve chegar ao Parlamento, se não essa semana, no máximo no início da próxima, ou seja, na primeira semana de outubro. E aí vai tramitar na Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Severo Eulálio, para depois novas audiências públicas e, principalmente, como você falou, entendimentos, negociações com os poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para saber a fatia de cada um. Agora, a margem de reajuste é a menor possível, deve ficar mesmo só repondo a inflação. É isso mesmo, Elivaldo. Bom, vamos agora a Brasília. Essa semana, Brasília promete ser movimentadíssima, Elivaldo, em torno da segunda denúncia contra o presidente Temer, né, que já chegou, a gente viu na sexta-feira à noite, o Supremo já entregou a denúncia lá na Câmara dos Deputados, e também a reforma política. São os dois assuntos que dominam praticamente o noticiário essa semana lá em Brasília. Quem está lá ao vivo é o nosso correspondente Délio Rocha. Olá, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia Elivaldo Barbosa e bom dia a todos no Piauí. Entra semana e sai semana e o caldeirão aqui em Brasília continua fervendo. Essa semana não vai ser diferente. Os próximos dias devem ser decisivos aí para a reforma política e devem ter muita polêmica envolvendo a CPMI da JBS e o presidente Michel Temer. Isso porque nessa semana aí vão ser votados muitos pontos decisivos aí. Olha, em relação a essa questão do presidente Michel Temer, a votação da segunda denúncia, certamente isso vai gerar sessões barulhentas na Câmara, que prometem muito bate-boca entre oposição e a base governista. Agora, na agenda da semana do Congresso Nacional, eu começo destacando um evento que não tem nada de polêmico e que acontece em Teresina. Hoje, às 9 horas, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara realiza na LEP o Seminário Regional Nordeste com o tema Universalização do Saneamento Básico com Controle Social, coordenado pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Amanhã, às 9 horas, o plenário da Câmara define tópicos da PEC 282/16, que proíbe as coligações em eleições proporcionais e estabelece critérios para acesso ao fundo partidário e à propaganda em rádio e TV. E às 14h30, a CPMI da JBS reúne-se no Senado para votar requerimentos que solicitam o compartilhamento de documentos sobre investigações ligadas ao grupo JBS e ao BNDES. Ainda na terça, às 14h30, uma comissão especial da Câmara analisa o projeto de lei 672616, que regulamenta o teto dos servidores públicos nos 3 poderes. Na quarta-feira, às 9 horas, começam as oitivas da CPMI da JBS. Os primeiros ouvidos serão o advogado Willer Tomás de Souza e o procurador da República Ângelo Goulart Vilela, suspeitos de atuar em favor da JBS. E na quinta-feira, às 9 horas, tem votação no plenário da Câmara de matérias pendentes dos dias anteriores, incluindo a votação de pontos específicos da reforma política. Olha, Nádia, na semana passada o Distritão, foi rejeitado e o fundo de campanha estava indo pelo mesmo caminho, isso porque exige
308 votos para que seja aprovado. Aí, por conta disso, o relator da PEC, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, está agora tentando uma nova manobra para tentar avançar um pouco na reforma política. A ideia é criar um fundo, mas por meio de projeto de lei. Na prática, isso simplifica o processo de aprovação, porque um projeto de lei exige um quórum menor, basta uma maioria simples para que seja aprovado e em apenas um turno, ao contrário de uma PEC que exige um quórum maior de 308 votos e votação em 2 turnos na Câmara e no Senado. Então, Nádia, o que a gente percebe é que mais uma tentativa para ver se avança alguma coisa nessa reforma política a tempo de valer para as eleições de 2018. Elivaldo, os nossos telespectadores, sobre ainda esse tema político e não sobre a reforma política, que inclusive a gente vai já falar também com o deputado Marcelo Castro, que acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. Elivaldo, ontem teve um almoço na casa do presidente Temer, convidou o deputado Rodrigo Maia, convidou os ministros palacianos Eliseu Padilha e Moreira Franco, que estão citados nessa segunda denúncia também contra o presidente Temer, mas nesse momento é uma forma, a gente lembra que na semana passada teve aquele imbróglio lá entre PMDB e democratas, o deputado Rodrigo Maia começou a reclamar e ontem o presidente tentava botar panos quentes, até porque, Elivaldo, se não colocar, complica a situação para a tramitação dessa segunda denúncia na Câmara, Nádia, né? A base de sustentação do presidente Temer é grande, mas qualquer atropelo nessa relação pode trazer prejuízos, principalmente na votação aí dessa denúncia que deverá acontecer aí até o final da primeira quinzena de outubro. E o DEM dava com queixas, o presidente, principalmente, Michel Temer, porque ele estava tirando quadros do Democratas para afiliar ao PMDB. Bom, Délio, essa segunda denúncia envolvendo esses ministros, se complicar Temer, complica os ministros também. Se não complicar Temer, não complica ninguém, né? Isso mesmo, Nádia. Olha, uma coisa curiosa, né? Essa é a primeira vez que um ministro de Estado é julgado, é que uma denúncia contra o ministro de Estado ela é julgada no parlamento. Isso porque antes da denúncia chegar no parlamento, sempre o ministro era demitido antes, era exonerado antes. Mas agora não, tem ministros denunciados juntamente com o presidente, quer dizer, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e o presidente Michel Temer estão unidos não só no governo, mas também nessa denúncia. E em função disso, aí surgiu até uma discussão se a denúncia tinha que ser fatiada ou não. Quer dizer, se seria feito um único relatório ou se um relatório para cada um dos denunciados, Temer, Padilha e Moreira Franco. Mas nesse final de semana, o presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, disse que não, vai ser feito um único relatório. Mas já tem parlamentares da oposição chiando, dizendo que não, que vão brigar, que a ideia é que seja feito aí um relatório para cada um dos denunciados. Isso acontecendo vai gerar um desgaste maior para o presidente e para os ministros do governo. Por conta disso, claro, o governo não tem interesse nesse fatiamento e certamente vai brigar muito para que seja mantido esse relatório único. E como disse aí o Elivaldo Barbosa, a tendência é que essa votação seja sacramentada aí em meados de outubro. Antes disso, a denúncia precisa ser lida em plenário e isso deve acontecer hoje pela manhã. Depois deve ser enviada essa denúncia para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será feito um relatório. Sendo favorável ou não, a denúncia vai ser enviada para o plenário e aí sim vai ter aquela votação, a mesma que aconteceu em agosto. Os deputados vão decidir se aceitam ou não a denúncia contra Temer. Nádia.